E estão faltando 9 dias para o primeiro turno. 9 dias, se Deus quiser, para a vitória de Lula no primeiro turno. Sim, sim, está chegando a hora. Nós estamos empenhados aqui, estamos juntos já há muito tempo na campanha Lula 2022, Lula 13. Eu confesso para vocês, eu sou petista já há muito tempo. Desde 2017 eu estou filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores. Eu sempre me identifiquei com o PT, sempre votei no PT, nunca deixei de votar em nenhum outro candidato que não fosse do PT. E sabe por que eu sempre votei no PT e em todos os candidatos do PT? Porque eu acho que nós temos que fortalecer os partidos e não as pessoas de forma individual. Então o meu olhar sempre foi em relação ao partido. Nós temos, normalmente, aquele filiado do PT, ele vai ser petista sempre, assim como também os políticos que nasceram no PT, fizeram campanha no PT ou criaram o PT, eles vão ser sempre petistas. Vou dar o exemplo do político mais notável, o cara no mundo, Lula. Ele criou o PT, ele nunca mudou de partido. Nós temos agora essa figura lamentável, vocês já devem saber que eu estou falando do ex-deputado Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes no governo Lula. Aquele mesmo cara que agora ataca o Bolsonaro o tempo todo, dizendo que quando o Bolsonaro era deputado, igual a ele, o Bolsonaro roubava gasolina, o Bolsonaro fazia rachadinha. Agora ele fala isso. Mas na época que ele era deputado junto com o deputado Bolsonaro, ele nunca falou absolutamente nada, nada. O Ciro Gomes agora também, já desde o início dessa campanha, aliás, desde 2018, ressentido, ele vomita o tempo todo, essa é a expressão, ele vomita, porque ele agora simplesmente se porta de uma forma pior do que o próprio Bolsonaro nos ataques ao PT, a sua história no PT e ao Lula. Gostaria de lembrar para vocês que o Ciro Gomes foi do governo do PT, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva durante anos. Engraçado, né? Enquanto ele era governo do PT, ele, na realidade, achou que tudo era maravilhoso. Ah, porque ele convinha, se tinha alguma coisa errado naquela época, assim como tinha na época do Ciro Gomes, do Bolsonaro, aliás, por que ele não denunciou? Ah, não, sabe por quê? Porque ele é político. E político só fala verdade ou mentiras quando lhe convém. E agora, defenestrado Ciro Gomes, rachou o PDT no meio, os brizolistas agora não querem nem mais saber do PDT, estão saindo. Cito um brizolista histórico que foi para o PT. E quem é? É o Brizola Neto. Ele acabou de ir para o PT agora, o Leonel Brizola Neto. Ele sempre, vocês sabem muito bem que Brizola fundou o PDT. Então, para o neto do Brizola ter espaço no PDT de direitista, praticamente, de Ciro Gomes agora, que virou cabo eleitoral do Bolsonaro, ele teve que sair. Ele teve que ir para o PT. Na verdade, existem poucos partidos com ideologia no Brasil. Eu diria, o PSOL, que é uma derivação do PT, o próprio PT. Talvez esteja um ou outro. Nem o PDT é, na verdade. Também eu acho que o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Esses são partidos ideológicos que nunca, na realidade, traíram as suas origens. Mas, e o Ciro Gomes? Como é que foi a história do Ciro Gomes? Eu estou aqui na Wikipédia. A Wikipédia, você pode consultar. Tá? O nome do Ciro Gomes é Ciro Ferreira Gomes. Eu vou ler rapidamente o histórico do Ciro Gomes. O Ciro Gomes nasceu em 57, ele é advogado, professor universitário, não sei onde é que ele deu aula, porque não tem aqui, tá? E político brasileiro. Na verdade, praticamente foi político a vida toda. E vocês sabem por que Ciro Gomes foi político a vida toda? Porque ele vem de uma família de político engenheirada no Ceará. São aquelas famílias do Nordeste, assim como também era a família do Antônio Carlos, né? O famoso Toninho Malvadeza. O filho dele agora, o neto, né? Tá concorrendo ao governo da Bahia agora. Não é? Então, são essas famílias que nunca, na verdade, trabalharam e sempre viveram de política. Ou seja, imagina se meu bisavô fosse político, tá? Um deputado ou um senador, meu pai também a vida toda, muito provavelmente também, eles iam me colocar na política, assim como também fez o Bolsonaro. Talvez eu também fosse hoje um deputado, talvez um senador também. E o Ciro Gomes começou a vida política dele, ele diz que é de centro-esquerda. Será que é? Ele diz que é progressista nacionalista. Bom, eu sou de centro-esquerda e com toda certeza nacionalista. Eu nunca contribuiria para um governo de direita ganhar fôlego na reta final da campanha, como ele está fazendo agora a favor de Bolsonaro. Se eu fosse parlamentar, nunca faria isso. Se eu fosse um candidato, também não. Se eu tivesse ideologia e vergonha na cara. Se eu tivesse princípios e caráter. Mas, vamos falar dos partidos aonde o Ciro Gomes já esteve filiado. Lembra? Eu falei que o Lula, ele começou no PT porque ele fundou o PT. Ele veio lá de Garanhuns, foi torneiro mecânico. Ele não tinha família rica, não. Ao contrário, ele ralou pra caramba, tá?
e aí líder sindical, e aí acabou no movimento dentro da ditadura, se formando o PT, que é hoje o segundo maior partido do país. E disparadamente o partido não vou dizer hegemônico, mas de maior expressão na centro-esquerda e esquerda. Ninguém pode negar isso. Mas o Ciro Gomes começou no PDS. Sabe o que era o PDS? O partido que era da ditadura, era o partido governista, Partido Democrata Social. Ele começou em 1982, não é? Foi o início da vida política dele, e ficou até 1983. Naquela época eram dois partidos. Ele ficou um ano no PDS, ou seja, do lado dos governistas, do lado dos militares na ditadura, foi assim que ele começou. Passou um ano, ele mudou para o partido oposto, o partido adversário. Eram dois partidos. Era o PDS, como eu falei, e o PMDB, Partido da Mobilização Democrática Brasileira, que era o partido de oposição. No PMDB, veja, situação, oposição. Veja como é que ele é estranho, como é que ele não tem ideologia. Ele começa no partido da situação, por conveniência, e depois muda o partido da oposição, por conveniência também, porque nesse momento já estava começando a mudar a política no Brasil. A ditadura iria acabar dentro de alguns anos, então ele já deve ter percebido isso, pulou de partido. No PMDB ele ficou de 83 a 90, tá certo? Depois de 90 ele saiu, foi para o PSDB. PSDB é o partido do Fernando Henrique Cardoso, é o ex-partido do Geraldo Alckmin. É o mesmo partido que ele mete pau também. Então ele ficou no PSDB de 90 a 97. Depois, em 97, ele saiu e foi para o PPS, Partido Popular Socialista, tá? Que era do Freire, acho que era do presidente. Ele ficou de 97 a 2005, saiu do PPS em 2005, foi para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, ficou de 2005 a 2013, e aí, então, ele saiu de novo do PSB, foi para o PROS, é um dos aliados do Bolsonaro, agora. DEM, PROS, esses partidos todos. Ficou de 2013 até 2015, depois saiu de novo, foi para o PDT, e aí de 2015 ele está até hoje destruindo o PDT junto com o Carlos Lupe, que é o presidente que faz as vontades dele. Nesse momento, o Ciro Gomes ataca mais o Lula de uma forma covarde, vil, assim como ele fugiu também para Paris no segundo turno, porque se ele tivesse ficado aqui, o Fernando Haddad provavelmente venceria, porque a diferença de votos para o Bolsonaro no segundo turno foi de 5% somente, não é? A diferença foi 55% a 45% no segundo turno. Você não pode esquecer que a cada um ponto que um sobe, o outro cai. Então a diferença foi de 5%. Ele teve 10% dos votos válidos. O que ele fez? Ele fugiu para Paris. Ele, desde 2018, ele arrota por aí, ele vive falando aos quatro ventos que foi o Lula que elegeu o Bolsonaro. Sabe por que ele diz que foi o Lula que elegeu o Bolsonaro? Porque ele estava contando que o Lula não pudesse realmente, como não pôde, se candidatar a 2018. O Lula venceria o Bolsonaro em 2018. Então ele estava contando que ele, que nunca passou de 10% nas intenções de voto, nas 3 vezes que ele já concorreu, ele seria, então, o candidato do Lula, mesmo sendo do PT. Não, o PT, não, senhor, vai ser o Haddad. E o Haddad, um nome desconhecido a nível nacional, quase venceu, como eu acabei de explicar para vocês. E desde então ele diz, tá vendo, foi o Lula que elegeu o Bolsonaro. Com essa lenga-lenga, essa ladainha, agora ele consegue ser mais canalha e vil do que o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro está fazendo o jogo dele, que a gente sabe, um jogo de mentiroso, um jogo das fake news, um jogo baixo, um jogo das invenções, tudo que ele fez no governo dele, só mentiu para a população brasileira. Eu pergunto para você aí que está indeciso, que está ainda pensando em votar em Ciro Gomes, que está com 7% das intenções de voto, talvez o seu voto. Você daria pro voto para um cara que nesse momento está ajudando ao Bolsonaro ir para o segundo turno, e a gente sabe-se lá o que pode acontecer no segundo turno, mesmo que o Lula vença de lavado o Bolsonaro? Pode acontecer muita coisa, mas o Ciro não está nem aí para isso.